Você entra numa operação de compra, o preço começa a andar a seu favor e parece que vai dar certo, só que do nada ele bate numa região, perde força e devolve todo o movimento. Só que provavelmente isso não acontece por acaso. Você pode ter comprado perto de uma resistência sem perceber. E nesse vídeo eu vou mostrar como encontrar essas regiões de suporte e de resistência para estar usando isso em ações, criptomoedas e também no day trade para evitar trades ruins e stops desnecessários. Então, começando pelo mais simples, a resistência é uma região onde o preço sobe, encontra uma força vendedora e tem dificuldade para continuar subindo. Então ele chega nessa faixa aqui e volta a cair. Ele pode repetir esse movimento, tenta subir, não consegue ter força e volta a cair. Já no suporte acontece o contrário. O preço ele chega nessa região, ele tenta cair, tem uma força compradora chegando que faz o preço subir de novo, eventualmente ele pode testar essa região caindo, não tem força para continuar caindo e aí ele sobe novamente. Então, olhando aqui nesse gráfico da Apple, a gente pode ver de uma forma bem simples que essa resistência ela vai estar servindo como um teto e o suporte como um piso para o preço. Então, a resistência ela vai impedir que o preço ele continue subindo e o suporte ele vai impedir que o preço continue caindo. É também importante saber, né, que esses níveis eles não vão ser preços exatos. Aqui, por exemplo, no mini índice dá para ver isso. Não é porque eu marquei uma linha exatamente aqui em 139.349 que o preço tem que tocar exatamente nessa região, nesse ponto. Então a gente pode estar considerando nessas regiões de suporte e resistências como uma região de preço, ao invés de pensar nisso como um preço fixo. E aí você pode estar usando tanto aqui uma linha ou realmente um retângulo para estar desenhando isso e facilitando ainda mais a visualização. E aí você pode apagar outro, por exemplo, se preferir assim. Eu costumo deixar mais como estava antes. Para ver essas regiões, então primeiro eu diminuo o zoom do meu gráfico para enxergar uma parte maior do histórico. Quando a gente está com um gráfico muito aproximado, como aqui no gráfico diário da Petrobras, parece que qualquer movimentação de preço já pode se transformar num novo nível de suporte ou resistência. Então o ideal é você estar, primeiro, mudando de tempo gráfico de um dia para o gráfico semanal, por exemplo, diminuindo aqui o zoom do gráfico e olhando um tempo gráfico maior. Então, ao invés de olhar somente uns 2, 3 meses, você consegue ter uma visão anual, às vezes até de 2 ou mais anos. E quando a gente faz isso aqui no gráfico da Petrobras, no gráfico semanal, a gente consegue ver que alguns preços eles se comportam de uma forma muito mais forte do que outros. Então, nessa região aqui dos 33, o preço ele oscila bastante. Anteriormente, também na região dos 30, ele oscilou bastante. Agora, aqui em 2026, a gente tem essa região dos 38 servindo também como um nível importante. No início do ano, serviu como uma resistência, o preço tentou subir, não conseguiu, desceu, subiu, e agora ele testa aqui essa região como nível de suporte, né? E voltou a subir também recentemente. Para explicar mais detalhadamente também a região de resistência, a gente pode olhar para essa parte superior do gráfico. O preço ele chega aqui, não consegue passar e cai. Depois ele tenta de novo subir, não consegue e cai. Depois ele de novo tenta subir, não consegue e cai. Então, como a gente tem aqui uma região em que o preço ele tenta subir, não consegue, tenta subir, não consegue, tenta subir, não consegue, a gente tem uma região de resistência. Então, o preço tenta subir, tem uma força ali que impede que ele cruze, então é uma resistência. O preço ele sobe ali, vai ficar preso e cai. Então isso pode acontecer porque muitas pessoas que compram, por exemplo, nesse candle aqui em cima, enfrentam um prejuízo de 15% em uns 2 meses, e aí na primeira oportunidade que tem, vão vender para tentar sair no 0 a 0. Mais pessoas que vão comprar aqui vão ter de novo um prejuízo, não sabem quando o mercado vai continuar subindo, então na primeira oportunidade elas vêm aqui e vendem. E aí de novo é por isso que cai, só que quando rompe, ele acaba rompendo e atingindo um novo patamar. Já que no caso do suporte acontece o oposto. O preço ele cai nessa região algumas vezes, tenta cair mais, não consegue e acaba subindo. Depois de novo ele tenta cair novamente, não consegue e sobe. E ele vai fazendo isso até eventualmente romper essa região. E quando essa região é rompida, alguma outra vai passar a estar servindo como suporte, e essa região anterior vai servir como resistência. Então aqui a gente tem exatamente isso. O preço ele tentou cair, não conseguiu. Tentou cair, não conseguiu. E quando ele cai, o preço ele vai estar trabalhando aqui nessa região antes de realmente ter um movimento mais explícito. E quando o preço ele cai e começa a usar essa região muitas vezes como nível de suporte, eu posso marcar como um ponto de interesse. Quanto mais o mercado reage próximo dessa faixa aqui, não necessariamente ao preço em si, mais respeitada ela vai ser, porque mostra que ele já teve uma força compradora relevante. Então, de novo, o preço ele vem até aqui embaixo, ele tenta cair mais, não consegue, ele sobe, e nas outras vezes que ele cai, ele também não consegue romper essa região, por isso ela se torna um suporte. Por exemplo, se a Apple tiver uma queda brusca a partir de agora, esse aqui vai ser um ponto de interesse. Se ele for respeitado, o preço ele pode voltar a subir, se ele for rejeitado, o preço pode cair mais. Algo que também acontece muito é uma região mudar de função. Então, quando uma resistência ela é rompida, né, ela pode acabar virando um suporte para o preço. Então, por exemplo, aqui, o preço ele não estava conseguindo romper essa região, ele cai de novo, e quando ele rompe, o mercado começa a trabalhar ali em cima dessa região, da primeira queda que tem, a região que vai ser testada é justamente a antiga resistência, que volta a ser um suporte. Da mesma forma, quando um suporte ele vai ser rompido, né, então ele está aqui segurando o preço, impedindo que o preço caia. Só que quando o preço cair, essa antiga região de suporte vai ser agora a nova região de resistência. Então o preço ele tenta subir, não consegue e volta a cair.
De toda forma, aqui no gráfico de junho, essa região inteira no mini dólar, ela foi uma região de bastante interesse, então também dá para mudar para o gráfico de um dia para ver se isso se confirma, e se atualmente o preço ele também vai voltar a subir, e tocar nessa região aqui como uma região de interesse no geral, né? Outro erro bastante comum também é achar que qualquer candle que rompe aí uma resistência já confirma um movimento de alta. Às vezes, como já foi visto aqui atrás, um candle ele só rompe para testar uma região e ele volta a cair. Então, principalmente aqui em regiões como no Bitcoin esse ano, aqui em maio, em ativos em que o preço ele está caindo muito, tem que ter um pouquinho de espera para ver se uma região ela vai se confirmar como um ponto de virada. Às vezes pode ser simplesmente uma região sendo testada para então voltar a cair e acelerar prejuízo. Atualmente, né, o Bitcoin ele está usando aqui essa região dos 65 mil, mais ou menos 65 mil dólares, se colocar no gráfico semanal. Isso também acaba sendo bem evidenciado, essa média de 200 períodos ela está quase servindo também como nível de suporte, né? O preço estava tentando trabalhar ao redor dela, só que rompeu a média e agora ela está servindo eventualmente até como uma resistência. Se o preço não tiver força para continuar subindo, é possível que ele caia mais um pouco. E aí, para entender mais ou menos até onde ele pode cair, diminui o tempo gráfico e tenta ver quais os antigos pontos de interesse. Não estou dizendo que o Bitcoin vai cair até os 15 mil dólares, claro, mas aí, por exemplo, dá para marcar essa região aqui dos 50 mil. Então, se ele não conseguir se sustentar acima de 65 mil dólares, pode ser que ele caia até os 50 mil, porque é a última região aqui de interesse e de força no gráfico. O que você pode ter na hora de estar marcando suporte e resistência é justamente para não encher o seu gráfico com muitas linhas. Aqui no da Petrobras, por exemplo, no gráfico diário, tem 4 linhas registrando suportes e resistências diferentes aí desde 2024, 2022. Então, eu separei os principais níveis de todos esses momentos. Como o gráfico da Petrobras é longo, dá para mudar para o preço de um mês. Então, se você quiser fazer swing trade, você pode tirar bastante som do gráfico, ampliar o tempo gráfico para um mês ao invés de um dia e ver aí quais os principais níveis de interesse ao longo da história do preço desse ativo. Outro erro também, e principalmente para quem faz day trade, é querer sempre olhar para um tempo gráfico só de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos no máximo e achar que 60 minutos já é um tempo gráfico longo. Então, mesmo para day trade, né, os níveis históricos de preço eles vão se mostrar muito relevantes em tempos gráficos maiores, quer dizer, em todos os tempos gráficos, mas você vai conseguir visualizar eles nos tempos gráficos maiores. Então, também muda aí uma vez por mês, por aí o seu gráfico para o gráfico semanal, para ir identificando novos níveis de suporte e resistência, e isso aí vai te ajudar muito quando você diminui o tempo gráfico para os 15 minutos, por exemplo. Porque aí você consegue ter uma noção que se o preço chegar nessa região, essa aqui é uma região de interesse. Aí você não precisa ter 1 milhão de linhas no gráfico. E pronto, né? Como qualquer indicador, não dá para tratar o suporte e resistência como um milagre, algo que vai mudar patamar de vida, de operação, mas é algo muito interessante sim, é você estar sempre analisando antes de entrar num trade, seja day trade, seja qualquer outro ativo que tiver gráfico, ou também swing trade, position trade, aí comprar uma ação para longo prazo. E quando você começa a entender essas regiões, o gráfico ele deixa de parecer um monte de candle aleatório e começa a mostrar mais onde tem força realmente nos níveis de preço. Se você gostou dessas informações, deixa um like, por favor. Até mais, valeu!